O programa de hoje faz parte de um especial sobre a política econômica do governo Lula III. Eu e o jornalista Fernando Dantas, consultor do FGV-IBRE, receberemos convidados de diferentes correntes de pensamento econômico que farão seu balanço e nos dirão quais legados e tarefas o terceiro mandato de Lula deixa para a próxima gestão. Neste episódio, a conversa é com Samuel Pessoa, pesquisador do FGV-IBRE e do BTG Pactual. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Samuel, bem-vindo. Em suas participações nos meios de comunicação, você já expressou opiniões quanto ao terceiro mandato do presidente Lula e que já levantaram polêmica, não é, Fernando? Sim, são avaliações sobre o governo Lula que eu diria que são até melhores do que a dos seus pares na Faria Lima, embora você tenha também algumas observações críticas. Mas, enfim, Samuel, qual é a base para esse seu balanço? O Lula, quando ele ganhou a eleição, antes de assumir, ele tomou lá uma decisão. Muitas pessoas ficaram preocupadas. Eu também fiquei preocupado. Qual foi a decisão? Foi, lá, por ocasião da emenda condicional da transição, apoiar um aumento de gasto público de 170 bilhões de reais de forma permanente no orçamento, sem uma fonte de receita adicional. Eu vi aquele impulso de demanda brutal numa economia que lá em novembro de 22 já não estava com tanta ociosidade assim. Eu projetei 4 anos com esse impulso de demanda, ele vai terminar com inflação muito acelerada, com desequilíbrios macroeconômicos maior, vai terminar mal. Então, o que para mim é surpreendente é que a economia acomodou esse choque. Aí ele está chegando, ele não está mal. Por onde você começaria a sua explicação? Acho que o primeiro é o bom desempenho do ministro Fernando Haddad. Esse aumento de gasto foi algo que ele teve que ser reativo, não foi ele que propôs, ele assumiu com essa realidade. Ele desenhou uma agenda para enfrentar isso. Uma política acertada, reforma tributária olhando longo prazo, tapar o buraco com um novo arcabouço fiscal, porque tinha eliminado o anterior, e uma série de medidas tópicas de aumento de carga tributária, que além dos motivos muitas vezes justos e corretos, tinha uma função macroeconômica, dado que o início do governo Lula foi um aumento permanente muito grande no gasto público. Você também tem citado o desempenho do Galípolo à frente do Banco Central. O Gabriel Galípolo é uma pessoa muito jovem, e ele, como economista, era um economista heterodoxo, que escreveu coisas muito heterodoxas para alguém que vai tocar o Banco Central. O Gabriel surpreendeu. É meio unânime que a diretoria, sob a liderança do Gabriel, é uma diretoria pouco ruidosa. Tem lá uma forma de se comunicar que torna a informação mais transparente para quem acompanha o Banco Central. Isso facilita a vida. Samuel, quanto ao arcabouço fiscal, aqui no Economia em 15, a gente teve a oportunidade de conversar com a economista Solange Cirur, do UBS, que avaliou o atual arcabouço como incompatível com o ajuste fiscal necessário no Brasil. Por outro lado, a gente tem avaliações como a de Manuel Pires e Braulio Borges, do FGV-IBRE, de que não é preciso uma substituição completa do arcabouço, só pequenos ajustes. Qual a sua avaliação? Eu concordo com os pesquisadores da casa. Tem uma questão, o desenho do arcabouço, outra, os parâmetros. Eu acho que a gente tem que mudar os parâmetros e talvez apertar uns parafusos. O que é isso? Enquanto a gente tiver um problema de déficit muito grande, enquanto a dívida pública estiver crescendo, não dá para dar aumento de salário mínimo. Ponto. A política do salário mínimo é importante, mas o salário mínimo só pode ser aumentado se a dívida pública estiver em trajetória de queda. Se não, você dá com uma mão e com juros você tira com a outra. Então, e o juro alto é a expressão da limitação de recursos da economia. Inclusive, eu acho que a regra dos mínimos condicionais, ela tem que mudar. Os mínimos condicionais não podem estar indexados na receita corrente líquida. Eu diria, os mínimos condicionais de saúde e educação. Saúde e educação, eles deveriam crescer com o mesmo indexador do gasto público, mas
enquanto a gente estivesse com a dívida pública crescendo, o indexador não deveria ser do gasto público, do teto, dos gastos do arcabouço, mas deveria ser o crescimento da população. Porque o crescimento da população para garantir que durante esse período de ajuste fiscal, de consolidação fiscal, o gasto com saúde e educação em termos per capita real esteja preservado. Então, percebe, são mudanças paramétricas, essas duas muito intensas, mas eu diria que são mudanças ainda dentro da lógica do arcabouço fiscal. Você tem falado que, junto com o problema fiscal, também existe a possibilidade de uma crise de crédito no Brasil. Ou seja, que nosso problema não é só uma questão de endividamento público, mas também temos uma questão de endividamento privado no Brasil. O presidente Lula tomou aquela decisão, né, de inverter o ciclo político da despesa pública e iniciar o governo um pé no acelerador do gasto público, e a consequência é que o ciclo monetário se alongou. Então, são juros muito altos durante muito tempo. E isso vai machucando o balanço das famílias, e isso gera um mal-estar e pode, em algum momento, gerar um aumento da inadimplência. Além das famílias, as empresas também. A gente tem visto um aumento dos casos de recuperação judicial, e eu acho que o problema vai estourar no setor privado antes de estourar no setor público. O setor público consegue rolar dívida, vai emitindo, tem uma restrição mais soft, mais folgada. Então, eu vejo que se a gente tiver, depois do processo eleitoral, não tiver uma indicação muito clara de como a gente vai caminhar na direção da consolidação fiscal, a gente pode ter uma crise de crédito, sim, uma desaceleração do crescimento, até crescimentos negativos da economia durante alguns trimestres. Além dessas medidas do governo que você avalia como positivas, você também tem citado outras duas condições no governo Lula III que, na verdade, o próprio governo pouco domina, né? A questão climática, que permitiu um resultado agropecuário melhor do que no governo anterior, e o cenário externo, com o impacto da política externa do Donald Trump. Como considera que esses fatores afetarão a economia brasileira neste último ano de mandato? Primeiro, São Pedro ajudou mesmo. Os petistas às vezes me criticam. Você só diz que o Lula tem sorte. Parece que o Lula tem sorte mesmo. Você pegar a série histórica e pegar assim, todos os triênios, não tem nenhum triênio no passado que a agropecuária tenha crescido 25%. 25%. Acho que o triênio anterior foi no Lula 1, foi um 22%. E tudo abaixo disso, no quadriênio do Bolsonaro, foi 9%. Então, esse crescimento muito forte da agropecuária fez com que, nesse triênio, o IPCA de alimentação no domicílio rodasse 3 pontos percentuais abaixo do IPCA cheio. E outra questão é que o Trump fez um monte de bagunça, teve uma percepção de uma piora institucional nos Estados Unidos, e essa percepção de uma piora institucional nos Estados Unidos gerou a revelia dos fundamentos, uma desvalorização da moeda americana. Então, tanto a agropecuária quanto a desvalorização do dólar são duas medidas que geraram uma onda desinflacionária. Para esse ano, eu acho que o Lula vai ter uma situação mais desfavorável. A agropecuária acho que não vai crescer, deve ter nós aqui no IBRE achamos crescimento, acho que é de -1, né? No câmbio, a gente tem se dado bem pela guerra. Aí é meio 0 a 0. A gente ganha com a mão, que é o real tem que ser fortalecido, porque nós somos um grande exportador de petróleo. Então, o aumento do preço do petróleo gera inflação aqui dentro, que dificulta a vida do Banco Central, mas, por outro lado, aumenta a receita do governo. Fica lá, e aí o governo tem um dinheirinho a mais para fazer esses pacotes, que lembra aqueles que o Bolsonaro fez em 2022 com guerra na Ucrânia, desoneração para lá, para cá. O governo agora, com guerra no Irã, está fazendo também desoneração para lá, para cá, e está financiando isso. Samuel, você também costuma citar a queda na taxa natural de desemprego, ou seja, aquela que não gera inflação, como um fator que ajudou o governo Lula. Mas a atual taxa de desemprego ainda está abaixo desse equilíbrio. E também, ainda que com menos desemprego, as pesquisas mostram o consumidor insatisfeito. Como você vê essa situação? A gente tem uma questão mais estrutural,
que foi bem elaborada naquele artigo da pesquisadora Silva Matos aqui sobre os limites do possível, que é: tivemos agora um grande ciclo de aceleração do crescimento econômico com redução da taxa de desemprego. Então, se a gente considerar como base 2019, a gente saiu de uma taxa de desemprego de 12 para uma taxa de desemprego de 5,5. E isso aconteceu conjuntamente com uma aceleração do crescimento. Não obstante, a produtividade do trabalho não cresceu. De 2019 a 2025, a produtividade cresceu, acho que 0,2. É uma coisa ridícula. Enquanto a gente não conseguir melhorar a taxa de crescimento da produtividade no Brasil, os empregos bons não serão gerados. E isso gera um mal, junto com um juro muito longo, que compromete o orçamento longo e alto, que compromete o orçamento das pessoas, gera um mal-estar. É um equilíbrio que, apesar dos números macroeconômicos tão ruins, eles são medíocres. É juro muito alto durante muito tempo, produtividade crescendo muito pouco durante muito tempo. Isso não gera futuro. Samuel, então estamos falando agora dos limites do atual modelo de política econômica, correto? Quais são esses limites, então? Esses limites estão associados ao juro elevado. É uma economia que, dada a política econômica, eu já chamei isso do modo petista de governar, que é forçar a economia a operar além dos seus meios. Isso gera uma pressão inflacionária permanente, e para combater essa pressão inflacionária permanente, o Banco Central é obrigado a operar com juros muito altos. Isso gera os efeitos colaterais que a gente discutiu aqui, de endividamento das famílias, endividamento das empresas, uma possível crise de crédito na virada desse ano para o ano que vem, e gera uma política econômica insustentável, porque a dívida pública cresce muito. E aí a gente vai ter que lidar com isso. E lidar com isso é a liderança, né? É o presidente da República, seja ele quem for, aceitar a restrição de recursos da economia. Samuel, hoje a agenda do governo para sensibilizar esse trabalhador insatisfeito, ela está concentrada, né, na aprovação do fim da jornada 6x1 e também no programa de renegociação de dívidas, o novo Desenrola. Você acha que o governo será bem-sucedido? Eu diria o seguinte: acho que o Desenrola vai no sintoma, não vai na doença. Então, vai gerar um alívio, vai ser bom, mas vai ser transitório. A escala 6x1, que é a forma como eu organizo os dias e tal, e a redução da jornada, eu acho que talvez tenha efeitos permanentes. Me parece o seguinte: a gente está numa pasmaceira há 40 anos. Nós redemocratizamos, criamos o nosso welfare state, mas geramos várias coisas boas, mas do ponto de vista econômico, a gente não sai do lugar. A produtividade não cresce. E a gente viu que isso gera um desconforto. Mas é possível que esse apoio popular a reduzir jornada e a mudar a escala de trabalho para eu ter mais lazer, qualidade de vida e tal, seja, de certa forma, um equilíbrio político em que a sociedade tenha desistido de ter mais crescimento, ter mais produtividade. Esse negócio não vai acontecer. Eu estou há 40 anos trocando governo, fazendo reforma aqui e acolá, e, na verdade, o país está numa pasmaceira. O país melhora, tem Bolsa Família, meu filho vai na escola, 40 anos atrás não ia, mas a gente não sai do lugar. Meu filho não tem um emprego melhor do que o meu, ele não vai ter salário maior do que o meu, o país não cresce, produtividade não cresce, então a gente está nessa pasmaceira, vamos ter mais lazer. Tudo bem. Parece que tem disto, que é a sociedade desistindo de progredir. Será que essa tendência que você indicou de desistência do crescimento econômico não é uma coisa assim muito triste, muito sombria para um país como o Brasil? Porque afinal, né, nós ainda somos um país com muitas carências. Por exemplo, a maior parte da população ocupada tem renda de até 2 salários mínimos apenas. Quer dizer, é uma situação que parece ainda muito insuficiente, né, em termos de desenvolvimento, para a gente poder abrir mão do crescimento econômico. Eu acho que sim, mas me parece que é como o eleitor brasileiro está se pronunciando. Essas escolhas que a gente faz. Primeiro, são todas elas legítimas, né? Assim, mudar a escala de trabalho, reduzir jornada, é tudo legítimo. E, evidentemente, essas escolhas vão gerar uma queda do PIB,
vão gerar um aumento de custo para as empresas, vai gerar um repasse para preço, então vai ter um choque inflacionário que o Banco Central consegue enfrentar perfeitamente bem, mas é uma escolha que tem um trade-off e a sociedade claramente está se posicionando de um lado. Eu quero menos produção e ter mais lazer. Mas os defensores da medida afirmam que haverá ganhos de produtividade. Por exemplo, porque as pessoas terão mais tempo para organizar melhor a vida, se capacitar. Eu acho que as pessoas estão iludidas, né? Eu acho que não vai ter esse ganho de produtividade. Vai ter um aumento de lazer e o lazer é importante. A íntegra desta conversa você encontrará na Conjuntura Econômica de julho. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores e Maria Fernanda Negreiros. Até a próxima!